Hoje, quem nos traz as informações de esporte é o repórter esportivo da Rádio Progresso, Fabiano Fernandes. Olá, Fabiano. Olá, pessoal, tudo bem? Volto a falar sobre o esporte local, sobre o esporte regional aqui na TV Ijuí, porque desta vez nós tivemos uma rodada importante do Campeonato Gaúcho da Divisão de Acesso. Neste meio de semana, caíram 2 invictos na rodada. Na última quarta-feira, foi a vez do São Gabriel, que apanhou em casa, perdeu a sua partida, perdeu a sua invencibilidade. E ontem, o São Luís, jogando um futebol apático, jogando um futebol burocrático, lento e aparentemente, sob um sol escaldante de 35 graus, sem vontade em campo ou sem força. Mas era, repito, sob um sol escaldante de 35 graus, sem a menor possibilidade de uma brisa que pudesse aliviar um pouco a sensação térmica para os jogadores que estavam dentro do campo. O time, no primeiro tempo, diante da equipe do União Frederiquense, lá no Vermelhão da Colina, caminhava em campo. O gol do Diogo Fernandes, que foi uma pintura, que foi um espetáculo, bola trabalhada, chute no ângulo, foi algo específico para a primeira partida, para o primeiro tempo de jogo, onde a equipe do São Luís não teve as maiores oportunidades. O segundo tempo do União, o time dono da casa, mostrou força e em 2 ou 3 chegadas mais fortes levou muito perigo à meta defendida pelo goleiro Shrek, que no caso é o Josemar. Shrek é o apelido, todo mundo trata ele assim no meio do futebol. E o Felipe, aquele ex-jogador do Pelotas, que ficou conhecido ou mais falado no Rio Grande do Sul, ultimamente pelo fato de um problema relacionado a uma conta de luz do Pelotas no nome do jogador e que depois o Pelotas acabou cobrando o atleta um valor absurdo por uma conta de luz que não era do atleta e sim do clube. O Felipe foi o jogador que desencantou e acabou fazendo 2 gols na vitória do União sobre o São Luís. Particularmente, eu não gostei do que eu vi. Eu não gostei do São Luís ontem, eu não gostei da equipe em campo. Domingo, o São Luís tem uma grande oportunidade diante do seu torcedor, 18 horas e 30 minutos na Baixada, ao enfrentar a equipe do Esportivo, que é uma equipe que vem também no campeonato, querendo voltar para a primeira divisão, que já está há algum tempo longe, e que vem em busca de 3 pontos. A vitória ela é essencial. O São Luís, neste momento, é 4º colocado, tem um jogo a menos em relação a outras equipes na sua chave, em relação ao próprio Caxias, por exemplo, que é o líder da chave hoje com 12 pontos, mas o São Luís precisa vencer o Esportivo em casa. Na outra rodada, no meio de semana, o time de Ijuí vai até Marau, vai enfrentar a equipe do Marau, um jogo que ficou atrasado, que era lá da 3ª rodada da competição, e que ficou atrasado porque ainda o Marau não tinha condições de sediar as partidas na divisão de acesso. Vamos esperar e vamos torcer para que o São Luís volte a jogar aquele futebol que jogou contra o Caxias na Baixada alguns dias atrás. No que diz respeito à dupla Grenal, bom, o Grêmio no Campeonato Gaúcho vive um momento espetacular, é o líder, vai decidir o campeonato em casa se chegar até a final. Todos os jogos, a partir de agora, do Grêmio são na Arena, com exceção, claro, se chegar à final do primeiro jogo desta decisão, que vai ter que ser fora da Arena, mas a final vai ser em casa. No que diz respeito a Libertadores, o Grêmio tem aí mais aproximadamente 2 semanas para se preparar para um jogo importante que vai acontecer na altitude no Equador. A gente aguarda, a gente espera, a gente fica observando mais uma vez o que tem. De positivo, Pedro Rocha, que há muito tempo despontava como uma estrela no clube, como um jogador de muito futuro, agora começou a fazer gols, finalmente, depois de perder tantos gols no Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro do ano passado e outras competições, Pedro Rocha começa a fazer os seus gols e o torcedor do Grêmio começa a criar um pouco mais de expectativa em relação a esse jogador. Do lado do Internacional, bom, aí o problema é gigantesco. Por quê? Porque o técnico Argel ganha a partida contra o Brasil de Pelotas, jogo que aconteceu na noite de ontem no Beira-Rio, mas mais uma vez não mostrou o futebol adequado que o torcedor espera. O torcedor do Inter está ficando sem paciência para o técnico Argel. Não é só o torcedor do Inter, a imprensa e, claro, aonde acontece a falta de paciência por parte dos torcedores, vem também a questão da corneta pelo outro lado. Os torcedores do Grêmio já começam a divulgar nas redes sociais aí a chamada Fica Argel. Por quê? Porque já perceberam que o treinador do Inter, com a sua metodologia, com a sua forma de trabalhar, não vai conseguir levar o clube a um grande lugar no Campeonato Brasileiro deste ano, e os torcedores do Grêmio criam uma expectativa, inclusive, do Inter vir a ser rebaixado pela maneira, repito, com a qual o Argel está colocando o time em campo. Tem um fato negativo que aconteceu na rodada
e no jogo do Internacional contra o Brasil de Pelotas e que aconteceu na entrevista coletiva do técnico Rogério Zimmermann. Quer dizer, na pseudo-entrevista coletiva do técnico Rogério Zimmermann, uma vez que ele se posicionou para conversar com os repórteres e quando percebeu a presença de um desafeto, vamos dizer assim, repórter na sua frente, Rogério disse que não ia conceder a entrevista para ele, não ia conversar com ele, e os demais repórteres das rádios de Pelotas saíram da coletiva. Quer dizer, Rogério Zimmermann está se tornando algo maior do que o próprio Grêmio Esportivo Brasil? Será que hoje o Rogério Zimmermann tem toda essa moral? A gente aguarda o Brasil para saber quais serão as providências a ser tomadas. O certo é, o time do Brasil é um time de veteranos, o time do Brasil é um time que é lento, o time do Brasil é um time que, jogando o que está, vai voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro, eu não tenho a menor dúvida, ainda mais considerando o que o seu treinador, Rogério Zimmermann, está fazendo com a equipe e com os seus torcedores, não prestando contas da partida pífia com a qual tem realizado. De positivo nesse jogo do Internacional, que golaço do Marcos Paraná. O jogador teve um chute, a felicidade de acertar um chute de canhota no gol do goleiro Alisson, fazendo a festa do torcedor da Zona Sul, Marcos Paraná, que foi campeão no interior com o São Luís em 2013. Saiu do futebol de campo, passo rapidamente no futsal, afinal de contas, a Associação Ijuí Futsal tem um confronto importante nesse final de semana, é o seu segundo amistoso. Vai enfrentar o time de Santiago, que na semana passada, alguns dias atrás, venceu lá em Santiago do Boqueirão pelo placar de 5-3. A gente espera que o torcedor compareça, que o torcedor vá ao ginásio municipal Wilson Mânica para apoiar e para conhecer, acima de tudo, os jogadores da AIF que pretendem, sim, com trabalho feito pelo técnico Jacques Schultz, subir para a Série Prata do estadual de futsal. O primeiro confronto é nesse sábado, R$5 o ingresso, está valendo e está valendo muito a presença do torcedor no ginasião de Ijuí. A estreia da AIF está chegando, é dia 16, em Jabuticaba contra a equipe do Cometa. E a gente, claro, torce mais uma vez para que o time de Ijuí possa crescer e fazer frente a grandes equipes do cenário do futsal do Rio Grande do Sul. E um último destaque em relação ao amadorismo, esporte amador. Algumas pessoas estão se reunindo no município para fazer caminhadas. Isso é muito legal, é muito importante e são caminhadas junto à natureza. Então, a Coordenadoria de Esportes do município de Ijuí é uma das entidades que está organizando isso. Vale a pena conhecer também. Amanhã, sábado, nós teremos a segunda etapa dessa caminhada, o segundo momento dessa caminhada que vai acontecer aqui no município de Ijuí. Então, está valendo a pena também o pessoal conferir tudo isso. Tá certo, pessoal? Eu volto numa próxima oportunidade. Grande abraço, valeu, até mais. Sábado, previsão de chuva, mínima 21, máxima 32 graus. No domingo, segue com chuva, mínima 22, máxima 33 graus. E na segunda-feira, também com chuva, mínima 20, máxima 32 graus. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a 27ª fase da Operação Lava Jato no estado de São Paulo. São investigados crimes de extorsão, falsidade ideológica, fraude, lavagem de dinheiro, além de corrupção ativa e passiva. Foram cumpridas 12 ordens judiciais, sendo 8 mandados de busca e apreensão, 2 mandados de prisão temporária e outros 2 mandados de condução coercitiva. Ao todo, 50 agentes participaram das diligências em São Paulo, Osasco, Santo André e Carapicuíba. O empresário Ronan Maria Pinto, dono do jornal diário do Grande ABC, e o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, foram presos. O ex-tesoureiro petista Delúbio Soares e o jornalista Breno Altman, amigo do ex-ministro José Dirceu, foram conduzidos coercitivamente. A ação intitulada Operação Carbono 14 é uma referência a procedimentos utilizados pela ciência para a datação de itens e a investigação de fatos antigos. E em Ijuí, um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal de Ijuí por suspeita de estuprar uma menina de 11 anos na noite de quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o homem seria primo do pai da menina. Ele teria furtado o carro da família e ido até a escola onde sequestrou a garota e a irmã de 12 anos.
Ele teria levado as menores para um local afastado em direção ao município de Cruz Alta. A criança mais velha conseguiu fugir e pedir ajuda na estrada. Depois de buscas ao suspeito, a PRF encontrou a outra criança em deslocamento no carro do acusado. Exames confirmaram o estupro da criança mais nova. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em Ijuí e teria antecedentes por estupro e homicídio. O governo do estado lançou oficialmente nesta semana o Comitê Estadual de Revezamento da Tocha Olímpica do Rio Grande do Sul. Com a presença de autoridades e atletas, o Comitê de Revezamento da Tocha Olímpica no Rio Grande do Sul foi lançado no Palácio Piratini. O símbolo máximo dos Jogos Olímpicos vai percorrer mais de 2.500 quilômetros em 28 municípios gaúchos. Nós dividimos responsabilidade e, ao mesmo tempo, dividimos e somamos essa responsabilidade com a participação da Brigada Militar, da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil e do município. Nós dividimos essa responsabilidade, fazendo que o comboio Rio 2016 possa passar pelos municípios com segurança. Ao final do evento, foi apresentada a réplica da tocha olímpica. A original deve chegar ao estado no dia 3 de julho, onde permanece por 6 dias. E hoje também, eu acho que a questão que nós olhamos hoje é, sim, preparar o Estado também, mesmo que ele não faça parte diretamente, mas indiretamente, para que este símbolo máximo do esporte, ele seja recebido nas nossas cidades e aonde possa ter celebração em todos os lugares da tocha olímpica. A tocha olímpica passa por Ijuí no dia 4 de julho. E agora vamos falar de alimentação saudável. Você gosta de nuggets e biscoitos? E de peixe? Você gosta? Agora imagine você nuggets de peixe. Além de saborosos, são saudáveis. Pensando na saúde da população, o Departamento de Ciência da Vida da Unijuí realizou a atividade intitulada Análise Sensorial dos Produtos à Base de Carne de Peixe. Ele é saboroso, nutritivo e faz muito bem para a saúde. Ainda assim, há quem resista em incluir o peixe na alimentação do dia a dia, pensando em uma forma de agradar a todos os paladares, que essa turma da nutrição decidiu inovar. Imagine você nuggets e biscoitos de peixe. É bem gratificante para o nosso trabalho, para a valorização, porque a gente procura a melhor alimentação para a população. Esse é o nosso objetivo da nutrição, é saúde. Então a gente tenta trazer o máximo dos produtos mais naturais, né? E quando começamos a fazer o empanado, não foi tão legal, né? Que a gente foi aprimorando. Agora sim, nós já conseguimos a casquinha, a textura dele, o sabor, né? É melhor do que antes. Mas não pense você que essas futuras nutricionistas ficam apenas na cozinha. O trabalho delas começa muito antes. A estudante de nutrição e bolsista de pesquisa conta que elas vão até a cidade de Ajuricaba pegar o peixe no açude. Bom, a gente começa desde a parte que a gente vai até Ajuricaba, a gente busca o peixe, traz ao laboratório, a gente limpa, né? As meninas que trabalham comigo, as bolsistas voluntárias, as outras meninas da química, também da engenharia química, elas trabalham comigo, elas ajudam a limpar, a gente tira apenas o filé, por enquanto, no momento o trabalho, o foco é esse. E daí a gente começa, né, o empanado com glúten, sem glúten, e o biscoito sem glúten e com glúten. Claro que a gente trabalha com forno combinado, trabalhamos com o triturador industrial, né, que ajuda bastante a gente nesse vínculo, né, nesse foco do peixe também. E motivos para aumentar o consumo de peixes não faltam. Ele está relacionado a menores níveis de colesterol ruim, aumento do colesterol bom, beneficiando diretamente a saúde do coração. Além disso, há amplos estudos que indicam que os peixes ajudam a evitar enfermidades como a asma, a artrite reumatoide e doenças inflamatórias intestinais.
Um dos principais componentes que tornam os peixes alimentos tão saudáveis é o ômega 3. Segundo a estudante Daniele, os produtos são saborosos, pois ela provou e aprovou. São produtos de ótima qualidade. Até queria parabenizar, né, o grupo pela iniciativa, pela escolha de fazer produtos à base de peixe, porque é algo que a gente não tem no mercado. E assim, está muito delicioso mesmo os produtos, tanto os biscoitos como os empanados, eu gostei bastante, assim. Acho que dá para vender. Ele não tem um sabor assim do peixe. Por exemplo, para pessoas que não gostam de peixe, não gostam de comer, é uma boa escolha, tanto pela concentração de nutrientes, pela grande oferta de nutrientes. Ele não tem o sabor do peixe, ele não mostra aquele grande sabor de peixe, mas ele é bem gostoso assim. E nesta semana ocorreu o lançamento oficial da 8ª FENI. Este ano, a estratégia é fomentar a economia local. Com o objetivo de alavancar e fortalecer micro e pequenas empresas de Juí, ocorreu nesta semana o lançamento da 8ª Feira de Negócios da Indústria de Ijuí. O evento aconteceu na Associação Comercial e Industrial de Ijuí, com a presença de empresários e integrantes de entidades parceiras, expositores, imprensa e representantes do Poder Executivo e do Legislativo. Sem dúvida nenhuma, em meio a um quadro de dificuldades e adversidades que nós estamos vivenciando nesse imenso e querido Brasil, a Feira de Negócios de Indústria de Ijuí é um laboratório, é uma engrenagem de oportunidades para que as empresas, as indústrias possam mostrar os seus produtos, estabelecer novos negócios, novos relacionamentos e com isso mais geração de emprego e renda e mais qualidade de vida em nossa comunidade. Esse é o nosso maior objetivo. A 8ª edição da feira acontece de 28 de abril a 1º de maio no Parque de Exposições Vanderlei Burman e a entrada é gratuita. A feira está sendo já pensada, estruturada há vários meses. Nós temos hoje os espaços todos ocupados, aliás já a fila de espera nos pavilhões 1 e 2, no artesanato, na agroindústria. Então isso demonstra que a feira será já um sucesso. E o nosso convite à população regional de Ijuí, que 28 de abril a 1º de maio, venham nos visitar. A entrada é franca e com certeza uma programação artístico-cultural também muito qualificada, e nós teremos uma feira que vai potencializar ainda mais o crescimento e o desenvolvimento de Ijuí e da nossa região nesse ano, com certeza. Além da tradicional mostra de artesanato e atividades esportivas, a FENI terá a exposição de carros antigos, Fé Colônia, criolação do NCCI, leilão do laço de ouro, mostra de artes visuais, café colonial, jantar do peixe e jantar 12 povos na cozinha. O Jornal das 6 fica por aqui. Um ótimo final de semana a todos. Uma boa noite. Nos encontramos na semana que vem.